hoje em mais uma palestra online. Eu sou o Paulo Henrique, sou colaborador do Sebrae e vou estar aqui no suporte hoje de vocês nessa palestra no chat. O tema de hoje da nossa palestra é saiba como dar o seu próximo passo e por que ele é tão importante. A gente sempre pede a colaboração de todos em manter seus microfones e câmeras desligados durante toda a apresentação. Lembro que a interação será através do nosso chat, então as perguntas devem ser enviadas por esse canal. Desejo a todos uma ótima palestra e convido o palestrante Juliano Tobias para iniciar. Bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Paulo. Como é que estão as coisas por aí? Primeiramente, cara, um parabéns. Eu sempre dou esse parabéns às iniciativas que o Sebrae tem frente a ajudar empreendedores, empresas pequenas, médias, grandes, mas é um serviço realmente muito impressionante. Assim, eu tenho visto algumas palestras e alguns materiais que vocês têm disponibilizado e de um nível, de uma qualidade, Nossa Senhora, é impressionante como o material de vocês é realmente muito bom. E agradeço, naturalmente, o convite e a oportunidade de falar um pouco mais para vocês, tá? Sempre que precisar, sempre que eu puder, eu vou ajudar e vou poder colaborar com vocês, sim. Gosto muito do trabalho de vocês. Obrigado, Juliano. Boa palestra para nós. Muito obrigado. Gente, obrigado por terem aparecido, quem já está assistindo. À medida, eu pedi uma autorização para o Paulo antes da gente começar a nossa palestra, porque, via de regra, as pessoas vão começar aqui, se apresentam, e a partir de se apresentar começa a vir o conteúdo, e do conteúdo já começa talvez uma área de perguntas. Eu tenho uma palestra que eventualmente está montada, porém, eu gosto muito de direcionar os meus exemplos, direcionar o que eu vou falar, tentando focar o máximo possível no que o público está precisando e pedindo nesse momento, né? Eu vou deixar minha tela compartilhada aqui, porque à medida que a gente vai começar a falar, deixa eu só dar é a mesma tela aqui que o Paulo já tinha colocado, e a gente tem um tema lá, saiba como dar o seu próximo passo e por que ele é tão importante. Vamos pensar o seguinte, né? Eu acredito certamente que a gente está passando por um momento diferente, crise em alguns lugares, excesso de venda em outros, ou seja, tem muita gente chorando, porém tem muita gente vendendo lenço também, né? Deixa eu até, eu vi aqui agora, à medida que eu compartilhei a tela, eu percebi que o meu vídeo não ficou. Me confirma se o meu vídeo fica aparecendo, por favor, Paulo. Sim, estamos vendo teu vídeo aqui embaixo, Juliano. Ah, então tá, então continua me vendo, perfeitamente, Isso. tá? Obrigado. Pode me interromper quando precisar, se eu estiver fora do ângulo, qualquer coisa aqui, tá? Por favor. Tranquilo. Então, imaginando que a gente está passando por um cenário diferente de tudo, talvez que a gente já tenha vivido, eu brinco com a minha família, que eu falei, cara, não imaginei que eu ia viver, né, que eu passaria em vida um cenário tão diferente, tão pandemia, parece um clima meio que tem que ficar em casa, parece aquela coisa meio de guerra, não sei. Eu falei, não imaginei que viveria para passar por isso. Peraí que agora que eu percebi também uma outra coisa aqui. Peraí, deixa eu tirar. Deu. Então, nessa situação, o tema, saiba como dar o seu próximo passo, porque ele é tão importante, eu não sou nenhum guru, nenhum bola de cristal aqui para dizer, não, vai acontecer exatamente isso, isso e isso, porém eu tenho uma boa noção de trabalhar talvez nos meus últimos 10 anos praticamente com comportamento humano, né? Com comportamento, com entender como tirar o melhor das pessoas, como identificar certas características que, independente de para onde a gente esteja indo, que a gente vá com o nosso melhor, né? Então, com base nesse tema de hoje, eu gostaria muito de abrir, isso pode ser via chat, com base, conforme vocês já têm aqui no lado, e o Paulo já, inclusive, falou. O que a gente espera para essa palestra? A gente vai ficar aproximadamente 1 hora juntos. Eu vou tentar trazer uma série de conteúdos aqui. Mas o que a gente espera? Fala em uma pequena frase ou uma palavra, o que a gente está esperando para esse nosso encontro de aproximadamente 1 hora. Podem escrever, né? Eu acho que não vai dar para falar, mas para escrever dá. Qual a expectativa? Se você for dizer, pô, a minha expectativa, Juliano, com esse nosso encontro o que você escreveria?
eu quero pegar pelo menos umas 4 ou 5 palavras diferentes para eu tentar direcionar o nosso encontro. Enquanto vocês pensam na palavra, eu vou me apresentar. Meu nome é Juliano Tobias. A minha formação, inclusive, é engenharia mecânica. Você vai ver que não tem muita relação com comportamento humano, mas eu venho trabalhando com isso há bastante tempo. Na minha experiência como engenheiro mecânico, acabou sendo também durante muito tempo na área comercial, então eu lidava com pessoas constantemente. Hoje eu trabalho como consultor de empresas e de empresários. O meu foco é no comportamento empreendedor, principalmente daqueles empreendedores que veem um momento de busca de transformação e não somente da informação. Eu brinco muito que a informação, basicamente o que você precisa hoje, está disponível no Google, está disponível no YouTube com tutorial gratuito, está tudo lá. O que muitas vezes a gente não sabe é o que a gente precisa para dar o próximo passo, que não seja apenas o conhecimento. Gente, muito obrigado. Estou vendo que bombou o chat aqui de luz e continuidade, interessante, inspiração, ideias, caminho, autoconhecimento, como seguir em frente, visão, como dar o obrigado, Almir, como dar o próximo passo. Ainda bem que tu pegou bem o tema da palestra. Obrigado. Como planejar em uma pandemia? Pô, que pergunta difícil, Ana. Como planejar numa pandemia? Interessante, bem interessante. Mas tá legal, legal. Eu estou vendo que tem até tá bem alinhado com o tema, né? A questão do que seria continuidade, clareza, talvez eu acho que um pouco do que como olhar a coisa de uma forma um pouco mais clara, tá? Então, obrigado aí pela não ao pessimismo. pode deixar. Aliás, uma coisa eu já vou prometer, assim, ó, se alguém espera, eu vou falar um negócio bem contraditório aqui, tá? Se alguém espera que ao final dessa nossa conversa vá sair profundamente motivado, eu garanto que não vai ser todo mundo. Uma parte certamente sairá motivado e uma parte vai sair bastante reflexivo, tá? Então, assim, para eu saber que a nossa conversa deu certo, é saber que no final dela, ou você saiu reflexivo, ou você saiu motivado, ou você saiu com clareza, com assim, cara, é isso que eu preciso. Se cair em uma dessas 3, estou feliz da vida, tá? Essa é a minha expectativa. Eu não tenho expectativa de que a gente saia feliz, alegre, não é essa a questão. Eu quero que a gente saia com clareza, tá? Como ter a capacidade de se adaptar a um momento desses? Nossa, que pergunta boa, Graziele. Vou aproveitar a tua pergunta, que é uma pergunta de expectativa para a palestra, e vou começar então de fato ela. Eu estava, faz uns 4 anos, eu não sei se boa parte das pessoas que estão nos assistindo nesse momento certamente são de Santa Catarina, e devem conhecer Urubici, Bom Retiro, que é a Serra Catarinense aqui. Eu tive lá há uns 4 anos, mais ou menos, num hotel fazenda. Era um hotel fazenda maravilhoso, mas e eu lembro que era outono também. Era também outono, final de outono, quase entrando no inverno. E eu numa das noites que eu estava passando nesse hotel fazenda, eu tive a oportunidade de visitar, de sair desse quarto e olhar para o céu. E eu lembro no que eu estava olhando para o céu, a quantidade de estrela que estava assim no céu era muita estrela, era um absurdo. Assim, eu falei, gente, mas que céu estrelado! Tenho certeza que a maior parte de nós aqui já viu um céu com uma quantidade absurda de estrela, né? E eu comecei, falei, pô, esse céu, que coisa, deixa eu começar a procurar as constelações conhecidas. Então eu comecei a tentar achar Cruzeiro do Sul, Três Marias, essas que a gente já ouviu quando era pequeno. Eu dei uma olhada e achei, falei, pô, Cruzeiro do Sul tá lá, Três Marias. E eu percebi, peraí, eu tô aqui em Bom Retiro, tô olhando para esse céu carregado de estrela, mas tem as mesmas constelações que eu vejo de Florianópolis, da onde eu sou. Por que lá o céu não é tão estrelado, né? É claro que a explicação física é a questão da iluminação, mas naquele momento eu fiquei pensando, se eu mudar o meu ponto de vista, ou seja, se eu saio do ponto de vista no qual eu estou analisando uma situação hoje, e eu vou para um outro ponto de vista, um outro local, uma outra forma de pensar, eu posso enxergar o mesmo céu com muita estrela a mais. Eu posso enxergar ele muito mais completo, muitas vezes apenas mudando a minha forma de enxergar aquele mesmo céu.
E o desafio de hoje vai ser a gente se abrir a... E não é se abrir para o Juliano, é se abrir para que nós mesmos possamos ter uma nova visão sobre a gente. Então, a abertura que eu peço para nós é: deixa eu tentar me olhar de uma outra forma, deixa eu tentar me olhar de um outro jeito, com base no que a gente vai ver aqui, para que a gente faça um diagnóstico muito bom, para que a gente tenha clareza de algumas coisas de forma profunda. Até aqui fomos, qualquer coisa, mandem aqui pelo chat, eu vou ver se quando eu compartilho eu consigo vê-los pelo chat também. Deixa eu colocar aqui. Até aqui fomos. Deixa eu ver se eu consigo... Paulo, pelo que eu entendi, enquanto eu estiver compartilhando, eu não consigo ver o chat. É isso mesmo? Confirma para mim? Eu acho que você vai ficar com a tela cheia aí, né? Com a apresentação, Então, né, Juliano? tá, não, tudo bem, não tem Talvez problema. tenha que sair da apresentação e dar uma olhadinha no chat ali. Deixa eu sair da apresentação então e ver se funciona. Espera aí. Se eu compartilhar que não seja no modo apresentação, ainda assim não dá. Não tem problema. Eu vou saindo e entrando então conforme for, não tem problema nenhum. Tá, vou ver se eu consigo identificar uma outra possibilidade aqui, mas vamos em frente. É mais porque eu tô gostando. Juliano, Oi. aqui é a Camila do Sebrae. Você pode sair da apresentação com Alt Tab e aí vai se manter na tela o slide que você tá e você vai conseguir enxergar o chat. Show, Tá vendo? obrigado, Camila. Obrigado, Camila, por ajudar um velho a saber como se virar nesses momentos. Eu ontem eu fui fazer uma brincadeira no meu Instagram, que eu peguei e coloquei: pessoal, tá aqui o link para que você entre no coisa. E o meu não tem um arraste para cima, né? Eu falei: tá aqui o link. Eu sei que não dá para copiar e colar, ou só eu simplesmente clicar no link, mas é só, né, use uma outra habilidade para se virar. E aí um monte de gente no inbox: não, Juliana, é só colocar na bio, é só colocar na bio. Eu falei: ai, cara, eu até sabia, eu fui fazer uma brincadeira, né? Mas realmente tem coisas que a idade aqui não deixa aparecer com tanta facilidade. Deixa eu ver se eu vou... Ah, perfeito, tá, Camila? Muito obrigado. Gente, começando lá então. Sobre a questão do próximo passo, né? Eu tenho uma certeza muito grande de que quem está buscando informação, vai ver televisão, ou que está olhando em Instagram, pessoas fazendo lives, a quantidade de informação que está vindo nesse momento, eu não sei se deixa vocês angustiados tanto quanto me deixa. Porque é muita informação, como é que eu posso dizer, conteúdos muito bons, de pessoas excelentes, porém, o que eu preciso? É como se você fosse num mercado, e se você não tem a tua lista de compras, o mercado vai querer te vender tudo. Não, pega isso aqui, vai ter um vendedor aqui numa gôndola que pega outro aqui. E aí quando você vê, você sai com um carrinho cheio de coisa que te ofereceram, mas nenhuma delas era o que tu queria, né? Por que eu faço a listinha de compra? Justamente para não cair nessa armadilha, né? Por que eu vou com o que eu preciso comprar? Para não sair com o mercado inteiro dentro do meu carrinho. E o que está acontecendo hoje é mais ou menos isso. É tanta oferta, tanta coisa e coisa boa, porém, o que eu preciso, o que eu quero, né? Então, o próximo passo, para independente do que essa pandemia signifique nos nossos negócios ou no mercado de uma forma geral, o próximo passo tem relação com eu me entender o que eu preciso, quais são as minhas características, para que, independente do que apareça como novidade desse novo mercado, nessa nova realidade, eu esteja no meu melhor, para então desenvolver. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Para isso, já estava pedido lá na tela inicial, mas eu vou reforçar. Quem não tiver com papel e caneta, por favor, busque muito rapidamente para que a gente possa começar então essa etapa inicial. Aqui tem o que certamente alguns já devem ter visto ou já devem ter feito, Roda da Vida. Roda da Vida, para mim, é uma das ferramentas mais básicas... Juliano, a gente não está enxergando a tua apresentação. Ué? Não está compartilhada a tua tela. Então, peraí. Muito obrigado, Camila, novamente, por aqui. Vem para cá, Shift F5. E agora? Agora está aparecendo, show. Camila, a tua querida, câmera e a tua apresentação. Muito obrigado. O slide anterior é esse aqui, era só para lembrar do papel e caneta. E que bom que tu já me interrompeu, que deu tempo para as pessoas irem pegar o papel e a caneta. Quem não tinha pego ainda.
Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou pedir, né, nesse papel e caneta, essa roda da vida, eu acho que é uma das ferramentas mais iniciais ou mais simples que se utilizam hoje em processos quando a gente vai fazer diagnóstico de comportamento, diagnóstico das pessoas. O único detalhe é que quem aplica essa ferramenta importa muito. Se eu imaginar que 10% dos profissionais, isso você pode pensar em qualquer área, 10% dos profissionais são pontos fora da curva e 90% são a média, né? Eu lembro que eu fui num oftalmologista, eu tinha 24 anos, um super problema de peso, que eu não achava que tinha, eu tinha quase 130 quilos, tinha 129 e alguma coisa, não cheguei a bater os 130. E eu fui no oftalmo não por causa do peso, eu fui porque eu queria ver o grau do meu óculos. E ele passou a luzinha lá no fundo do olho, e ele fala assim, Juliano, legal, aqui eu já vi o teu grau, tu tem tanto de hipermetropia num olho, tanto no outro, mas já deixo te avisar que tu tens colesterol alto e também tu tens pressão alta. E eu na hora dei uma risada, eu falei, tá, né, tipo, oftalmo, tá brincando, né? Ele falou, não, é que quando eu passo a luzinha lá, eu vejo duas coisas. A primeira delas é que quando a veia, aquelas artérias, né, aquilo que abraça o globo ocular aqui, à medida que tu tem pressão alta e ela volta, pressão alta é baixa, pressão alta é baixa, ela faz como se fosse uma canaletazinha no teu globo ocular. Então fica um sulco, fica uma separação entre a veia e o teu globo ocular. Isso eu já consigo ver ali. E a outra coisa é que quando eu passo a luz, é esperado que essa veia fique pretinha ou vermelhinha. E a tua já está com um amarelinho em volta. Cara, a hora que esse bicho falou isso e eu vi que era real, assim, estava falando de uma característica médica mesmo, eu caí para trás, assim, foi transformador na hora. Eu saí naturalmente comendo a grama e mato e tudo que podia para poder sair, porque eu senti que eu estava podre por dentro, né? Só que naquele momento também me veio uma outra ideia. Eu falei, cara, olha, é um oftalmologista. O que você espera quando você vai no oftalmologista? Ver o grau do teu óculos, ou ver o grau do teu olho, e é isso. Não tem muito o que inventar. Esse cara me fez uma consulta com base na experiência dele e se mostrou um cara totalmente fora da curva, totalmente diferenciado na forma de analisar a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente vem numa roda da vida, para quem já fez, entenda que ela é uma foto. Ela diz como é que a gente está hoje. Daqui a uma semana eu posso fazer de novo? Pode mudar. E o mais importante, cada um desses conceitos que a gente vai começar a preencher aqui agora, para eu então falar do diagnóstico, cada um desses conceitos, eles são conceitos que importam somente para vocês. Então, pensa no teu conceito. Se eu for preencher a roda da vida, a gente vai fazer ali de 0 a 10 o quanto eu estou satisfeito com essa área. Se eu perguntar autodesenvolvimento, eu não sei em quantos a gente está aqui sendo assistido nesse momento, vamos dizer, tem 30 pessoas, que seja, são 30 conceitos diferentes. 30 pessoas vão falar 30 conceitos diferentes para autodesenvolvimento, trabalho e carreira, e assim vai. Então, nesse momento, me importa o quê? A tua avaliação, o teu conceito sobre aquela área. A outra coisa é a tua nota, né? As notas, para mim, elas não têm grande importância em si. Vale o número que vale para ti. Tem gente que dá uma nota 9, mas eu não dou 10 porque tem sempre um espaço para melhorar. É um jeito de dar a nota. Tem gente que fala, não, 10 para mim está tudo certo, tá legal, eu não vou mexer nada nessa área, está tudo funcionando muito bem, né? Ou tá uma porcaria, eu vou dar 0. Tem gente que para uma porcaria dizer que é porcaria vai dar uma nota 5. Então, o que vale é o teu índice, só a tua forma de pensar nesse índice. E por último, seja o mais honesto possível. Pensa nessa área e assim, vê a nota do teu índice de satisfação real. Ninguém, assim, eu não vou olhar a roda da vida de ninguém, eu vou perguntar para quem quiser participar, mas é importante que você dê essa nota com base no que é real para você. Super, super real para você somente, ok? Então vamos lá, eu vou perguntar para nós aqui qual que é o teu índice de satisfação em autodesenvolvimento. Então na folhinha você pode colocar lá, autodesenvolvimento para mim é nota X, 6, 7, 5, 4, 8, não importa. Pensa no teu conceito e dá uma nota para esse conceito. E eu vou fazer para dar cadência aqui, eu vou lendo a roda, vou dar poucos segundos e vocês já vão para a próxima área. Então, vai direto no pensamento. A hora que veio o pensamento, bateu a nota na mente, já anota essa nota aí. Autodesenvolvimento. Tua nota de 0 a 10. Trabalho e carreira.
o teu índice de satisfação nessa área? Finanças. Muita gente pergunta se pode ser 0 nessa hora, né? Pode dar a nota que tu quiser. Então, finanças. Qual é o teu grau de satisfação na área de finanças? Saúde. Contribuição social. Relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso não é só o relacionamento com o par. Relacionamento amoroso é um relacionamento com você mesmo também, né? O quanto eu me gosto, o quanto eu estou satisfeito comigo. Então não é só satisfeito com o parceiro. O relacionamento amoroso também é um relacionamento consigo. Vida social e amigos. Qual que é o teu índice de satisfação nessa área? Qual é a tua nota nessa área? Família. O quanto eu estou satisfeito com essa área? O quanto está tudo bem? Casa e ambiente. O local onde você vive, o local onde você trabalha. Local mesmo, local físico. O quanto você está satisfeito com essa área? Hobbies e lazer. O quanto eu estou satisfeito com essa área? Equilíbrio emocional. O quanto eu percebo que estou bem com o meu equilíbrio emocional? Espiritualidade. E fechamos a nossa roda da vida. Antes de eu seguir para falar um pouco sobre essas notas que vocês já fizeram aí, ali do lado esquerdo vocês viram que tem um negócio escrito área de alavanca. Pensa dessas 12 áreas que vocês acabaram de dar notas, e não tem nada a ver com nota mais baixa nem nota mais alta. Só pensa em qual dessas 12 áreas, em apenas uma delas, que se você desse foco, que se essa área melhorasse ainda mais, ou melhorasse da onde ela está, eu conseguiria alavancar, melhorar mais áreas da roda da vida. Então, teve um período na minha vida que a minha saúde ela estava boa, mas eu percebi que se ela melhorasse, eu teria resultado em hobbies e lazer, eu teria resultado em casa e ambiente, eu teria resultado na família. É como se uma área, sozinha, quando melhora, ela leva as outras áreas junto, sabe? Ela dá uma melhorada em tudo. E cada um tem uma área dessa que se chamaria de área de alavanca. Pensem nessa área, escrevam para vocês qual é a área de alavanca. Caso você tenha escolhido como área de alavanca equilíbrio emocional, escolhe uma segunda área. Caso a primeira área tenha sido equilíbrio emocional, escolha uma segunda área. Fomos até aqui? Deixa eu tirar o compartilhamento por enquanto. Deixa eu abrir o chat aqui para eu ver como é que estamos. Beleza. Perfeito. Pessoal, então agora é o seguinte, vamos começar a fazer as primeiras avaliações, né? As primeiras ideias. O meu é finanças. Joia, Daiane. Obrigado. Finanças. Digitem rapidamente ali qual é a área de alavanca de vocês. Gostei, Daiane. Obrigado por ter escrito aí. Deixa eu ver o que vai aparecer. Áreas de alavanca. Autodesenvolvimento. Trabalho e carreira. Trabalho e carreira. Apesar de não estar trabalhando no... Boa. Entendi. Espiritualidade. Ó, que interessante, Flávio. Autodesenvolvimento, trabalho e carreira. Saúde, autodesenvolvimento. Joia. Que legal. Que bom. Autodesenvolvimento, pelo jeito, tá dando uma disparada aqui. Que legal. Legal. Vamos lá. Eu acredito que alguns aqui devem ter colocado também equilíbrio emocional. Alguém colocou equilíbrio emocional como área de alavanca inicialmente? Eu vou fazer uma explicação rápida sobre isso. Só deixa eu ver se alguém colocou. Sim. Então já tem mais pessoas, inclusive. Imagina que você usa, na realidade, para quem usa óculos ou não, não importa, imagina que você tem um óculos que fica grudado no seu rosto. Tem um óculos grudadinho. Só que você não percebe, ele é um óculos inconsciente, né? Ele está aqui grudado no teu rosto e você fica com ele o dia todo. Se esse óculos ele tem uma lente de vidro bem transparente, bem limpinha, quando eu olho para a realidade, eu olho para uma parede branca, eu olho para um computador, eu olho o quê? Apenas a realidade. Eu vejo uma parede branca, eu vejo um computador, eu vejo uma taça, eu vejo um mouse,
É o que eu estou vendo. Agora imagina que eu tenho certeza que alguns aqui já devem ter acordado com o pé direito, o pé esquerdo um dia, sabe quando você acorda com um mau humor daqueles péssimo, você está mal, sabe? Você acorda mal. E nesse dia que você acorda mal, experimenta perguntar para esse cara ou para essa pessoa que está acordando mal pra caramba, fala, e aí, como é que está o teu trabalho? A primeira resposta é uma porcaria, tá uma naba, tá horrível. Por quê? Ele tá com o humor dele não tá legal. E o equilíbrio emocional, ele funciona como essa lente. Quando ela tá transparente, maravilha. Eu olho a realidade e ela vem como ela tá, exatamente como ela é. Quando eu estou com um equilíbrio emocional baixo, é como se eu pegasse um punhado, eu vou usar um termo que eu não uso normalmente, mas se eu pegasse um punhado de barro, eu uso outra palavra, e jogasse, pá! E aquele negócio fica todo chapiscado, aí eu olho para uma parede toda branca e falo, não, mas essa parede está toda suja de barro. Eu olho para o computador, está toda suja de barro. Eu olho para as pessoas, estão tudo sujas de barro. São as pessoas ou a parede que estão sujas de barro? Não, é a minha visão sobre elas que está. O equilíbrio emocional ele funciona exatamente assim. O oposto disso também é verdadeiro. Eu posso pegar essa mesma lente e colocar um celofane rosa. Aí eu cubro o celofane rosa e eu olho, mundo da Barbie. Vocês já passaram o mundo da Barbie? Todo mundo é magro, todo mundo é rico, todo mundo é feliz. Sabe, aquela coisa perfeita. Não é a realidade também. Nem uma coisa, nem outra. A realidade é uma lente transparente na qual eu enxergo como ela é. Simples assim. À medida que eu consigo enxergar com clareza, a minha roda da vida pode estar toda cheia de dente. Aliás, se você colocasse, né, essas notas que vocês deram numa roda, exatamente como estava ali na roda da vida, se vocês colocassem numa roda, esse carro, se fosse uma roda de um carro, rodaria tranquilamente? Ou você parecia que estaria em uma estrada totalmente esburacada? E esse é exatamente o ponto. Não é nem o tamanho da roda, se ela está com notas muito boas ou notas muito ruins. O que importa são as variações de nota. E nessas variações, se o meu equilíbrio emocional está bom, se ele está com uma nota legal, se eu estou bem, eu consigo enxergar o que é, e não aquilo que parece ser. Quando a gente fala, mas está tudo ruim. Gente, não está tudo ruim. Ah, mas está tudo, não tem tudo bom e não tem tudo ruim. Tem alguma coisa, você tem sempre, sabe, uma avaliação da nota real. Então, esse é um ponto importante para a gente começar a avaliar. A outra coisa, agora que a gente viu as notas, deem uma olhada. Pode começar das notas piores para as melhores, mas deem uma olhada em qual das notas se repetem. Então, vê se a mais baixa que você pegou, uma nota mais baixa, vê se a nota mais baixa se repete com outra nota. Vai na segunda, não, a primeira não repetiu. A segunda mais baixa, veja se ela tem pares, veja se ela tem notas iguais. Joia. Estou vendo já que tem gente respondendo aqui. Obrigado, João, pela resposta. Paulo também, obrigado. Legal. Débora, não repetiu na primeira ou não repetiu em nenhuma? Deve ter alguma repetida nas mais baixas, talvez, né? Tem sim, Daiane, legal, obrigado. Dá uma olhada agora na tua... Uau, que interessante, Débora, nenhuma nota repetida. Interessante, gostei. Depois eu quero avaliar a tua roda da vida aí. Aí tu vai ter que me mandar a parte para eu poder fazer um específico para ti. Mas pega essa nota que repetiu e dá uma olhada se são notas que estão interligadas em termos de conteúdo. O que quer dizer isso? A pessoa... deixa eu pegar, sei lá, Daiane, que eu vi que tu já me respondeu aqui, que tem... Pode colocar para mim... legal, até o Daniel já me respondeu, eu vou pegar por ele aqui, mas a Daiane também escreve, por favor. Autodesenvolvimento e carreira. Autodesenvolvimento e carreira são áreas na tua vida interligadas, Daniel? Sim ou não? Dá uma olhada. Estou vendo uma microfonia aqui. Alguém me ajude, por favor. São áreas totalmente interligadas. Então, assim, pode dar uma olhada. 8 em autodesenvolvimento, 7 em carreira. Ok, mas aí pega a nota repetida. A repetida ela tem uma pegada maior, assim, ela é sempre mais interessante. Legal. João Henrique, deixa eu ver quais foram as tuas áreas que deram a mesma nota, mas não são interligadas. Essa eu queria ver. Deixa eu ver aqui. João Henrique, autodesenvolvimento e trabalho. Autodesenvolvimento e trabalho são notas iguais e tu não vê como interligada?
Porque o que acontece? Vamos pensar rapidamente aqui entre a gente, né? O que leva a gente sei lá, a essas notas repetidas? O nosso inconsciente, ele geralmente me dá um presente, ele me dá um presente muito forte, que é áreas, por isso que o conceito importa para vocês somente, né? Ele me dá sempre uma ligação de um conceito voltado a outro. Então, por exemplo, para quem tem como autodesenvolvimento e trabalho e carreira uma área ligada, o que geralmente tem? O que geralmente é? Eu estou com autodesenvolvimento, eu preciso mais conhecimento, eu preciso fazer um curso na minha área, eu preciso me aprofundar em um certo conhecimento, e aí eu vou para o trabalho e carreira. Pô, não está indo bem também porque eu não estou fazendo isso, não está dando os mesmos resultados no trabalho e carreira. Aí eu percebo que uma, junto com a outra, se resolveriam sozinhas. Então, geralmente, isso acontece com muita força. O nosso inconsciente dá isso de presente. O que acontece é que, muitas vezes, uma das áreas não está tão clara para mim em termos de conceito e eu não vejo essa ligação. E aí vale, naturalmente, a gente fazer um trabalho um pouco mais profundo nessa área específica. Como a gente tem um pouco de limitação no tempo, e eu quero passar por uma coisa um pouquinho mais forte para o que eu realmente queria como resultado nosso aqui. Então, assim, a primeira coisa foi dar uma olhada nas notas da tua roda da vida e veja se tem notas, se tem áreas da tua vida que você fala, cara, aqui precisa ser mexido, aqui não tá legal. Né? Uma boa, né? Finanças com equilíbrio emocional é uma mistura muito boa. Obrigado, Morgana. Contribuição social também é uma outra área que aparece muito e que muitas vezes eu pergunto, você já está fazendo alguma coisa, não está satisfeito? Ou é as pessoas que estão dizendo que está todo mundo dando cesta básica e você não está dando e você se sente culpado por isso? Então tem uma série de conceitos que não são exatamente os nossos conceitos, mas são os conceitos esperados pelas pessoas que estão à nossa volta e a gente quer se adequar àquilo. Por isso vale muito a questão de você olhar a tua nota, o teu conceito, a tua forma de olhar aquilo só para ti. O diagnóstico é só teu. Quem vai dormir com esse diagnóstico é tu. Então, assim, dá uma olhada nessas notas da tua roda da vida e faz uma autoavaliação nesse momento. Pô, o que não está legal? O que está faltando para que eu dê um próximo passo? Que área aqui que eu não tinha clareza, talvez, e essa área apareceu para mim e eu não tinha noção de que estava tão ruim, por exemplo. Estava tudo voltado a trabalho, autodesenvolvimento, e que no fundo, nem era trabalho e autodesenvolvimento. Às vezes estava na saúde, às vezes estava em hobbies e lazer, né? Eu atendi na semana passada uma pessoa que estava com mesmas notas em trabalho e carreira e hobbies e lazer. E, claro, eu já coloco aqui, Débora. Só deixa eu terminar essa história. Então, assim, nesse momento em que eu estava falando com ela e que estava ligado, o negócio dela dependia de relacionamento com pessoas. E ela estava saindo muito, ela estava focando em trabalhar, porém em se relacionar menos com as pessoas, que era o hobbies e lazer dela. E é claro que uma coisa vai influenciar na outra, porque dentro do hobbies e lazer é onde vinham os prospects do trabalho e carreira dela. E ela estava deixando uma coisa, achando que estava ruim no trabalho e carreira, quando no fundo faltava melhorar um pouco mais, era hobbies e lazer mesmo. Então tem coisas que muitas vezes a roda da vida traz como presente que a gente realmente não enxerga por estar focado apenas numa coisa, por estar olhando apenas de um ponto de vista, tá? Já vou dividir a tela novamente aqui, que a Débora pediu, para dar uma olhada novamente na roda da vida. Tá? Que eu vou aproveitar, inclusive, já para passar para a próxima tela. Então, assim, nesse momento, dei uma olhada com base nas notas, se essa roda rodaria ou não, e se esse conceito está bem claro para mim ou não. Geralmente, essa roda dá de presente para nós um novo olhar sobre um problema que eu já tinha. Ela fala assim, opa, tem uma coisa que apareceu aqui que eu não esperava, tem uma coisa que apareceu aqui que está diferente do que eu pensei, né? Porque aí eu quero passar para a próxima telinha, que é essa daqui. Quando a gente vai fazer um diagnóstico, e que é o que a gente está brincando hoje aqui, de fazer um bom diagnóstico, eu preciso pegar essa pessoa e dividir ela em 4 corpos, tá? Eu vou pegar, por exemplo, o nome de alguém, o João. João, olha só, quando eu vou fazer o diagnóstico do João, eu olho primeiro
físico do João, racional do João, emocional do João e energético ou espiritual do João. O que importa em saber esses 4 diagnósticos, essas 4 diferenças aqui, esses 4 corpos? Cada um desses corpos, eles aprendem de um jeito diferente. Se você pensar, o corpo físico, ele aprende e funciona de um jeito. O corpo físico é a biologia. Pensa assim, quem dera eu com esse corpo aqui, não é o caso, mas digo assim, imagina esse corpo, e esse corpo aqui, ele tem uma característica biológica dele. Se eu alimento o meu corpo bem, ele fica bem. Se eu faço exercício com ele, ele fica durinho. Se eu não faço, fica molinho. Se eu alimento mal, ele fica mal. E ele só aprende desse jeito. Não tem um outro jeito desse corpo aprender. O corpo físico só aprende com coisas físicas, com coisas da natureza física. Entende? Ele não sabe ler, não sabe escrever, ele não tem sentimentos. Ele é uma biologia, onde tem lá os seus hormônios, etc. E é basicamente eu alimento bem, fica bem, faço exercício, fica bem, não faço, fica mal. Simples assim, ele só aprende desse jeito. Quando eu vou para o próximo corpo, que é o corpo racional, é onde mora o meu conhecimento, onde mora a lógica, onde mora o meu ego, onde mora o meu discernimento sobre o que é certo, o que é errado, né? Nesse corpo ele sabe ler, ele sabe escrever. Olha a capacidade desse corpo racional. Ele desfaz, ele decifra o que o Juliano está falando, entende o que o Juliano está falando e consegue, inclusive, responder para o Juliano. Ele faz entendimento sobre as coisas, ele sabe ler, sabe escrever. Esse corpo é o corpo que talvez é um dos que a gente mais trabalha ao longo da vida. Tem as pessoas do corpo físico também, mas é um corpo que é super trabalhado. O racional, ele sabe das coisas, ele sabe o que é certo e errado. E ele só aprende com coisas da racionalidade. Uma leitura, uma conversa, uma palestra, tudo isso alimenta corpo racional. Até aqui, ok. Vou para o próximo corpo. Eu coloquei a imagem aqui do Divertidamente, especialmente para a nossa palestra de hoje. Né? Para quem já viu essa animação, aqui nós temos a alegria, aqui nós temos o nojinho, que no filme chama nojinho, e para nós aqui a gente chama de amor. Né? Então, a alegria, o amor, o medo, a tristeza e a raiva. Aí fica fácil de lembrar agora, né? Eu gosto de colocar um acróstico que a gente usa, que é a trama. Tristeza, raiva, amor, medo e alegria. Nesse corpo moram apenas as emoções. Esse corpo não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não tem dor física, ele sabe sentimentos. Ele só aprende com os sentimentos. E é fácil da gente chegar nesse... deixa eu tirar o compartilhamento aqui rapidamente. É fácil a gente pensar numa coisa. Quem aqui compartilha comigo muito rapidamente um medo incontrolável que tem? Compartilha rapidamente um medo incontrolável. Uma coisa que você fala assim, cara, isso aqui é mais forte do que eu. Um medo incontrolável. Ou pode ser também uma coisa que me dá uma raiva muito grande. Aquela... Aperto o meu botão de raiva e vem, estoura na hora, né? Cobra, ok. Medo de perder a família, filhos e esposa, ok. Medo ok. Medo de altura, medo de olhar para baixo, legal. Ignorância? Ignorância deve ser o botão de raiva, não de medo, né? Injustiça, legal, Daniel. Obra. Isso é medo ou é raiva, obra, Ruth? Muito boa. Então, elevador lotado deve ser medo também. Olha só que interessante. À medida que eu pedi os compartilhamentos aqui, vocês viram que tem pessoas que têm medos que a gente não tem? Cara, eu já peguei muito elevador lotado, já tive muita obra, já tive, sei lá, perto de cobra. Assim, eu não tenho... Juliano, tá? Eu tenho outros medos, mas esse medo eu não tenho. Se eu perguntar para todos que estão assistindo aqui, certamente nós vamos chegar em vários medos diferentes. Vários motivos de medos diferentes. Porém, tem uma coisa em comum entre todos nós aqui. Quando a gente sente raiva igualzinho. Quando a gente sente medo igualzinho. Quando a gente sente alegria igual, tristeza igual e amor igual. O sentimento amor nos conecta, ele é muito comum a nós. Mas o motivo que me leva a esse sentimento é diferente.
se o motivo que me leva a esse sentimento é diferente entre nós, vocês concordam comigo que eu aprendi a ter esse medo? Esse é o grande ponto. O motivo pelo qual nós temos... Eu espero que o coach, eu não sei se é o cara que te dá raiva ou que te dá medo na hora do Messias falou ali agora. Então, assim, o motivo pelo qual a gente tem medo, ele foi aprendido. E aí tu imagina o seguinte, eu posso pegar, por exemplo, sei lá, o medo da cobra, que eu acho que foi o João, quem falou? Foi o Paulo? Paulo. O Paulo pega e fala, cara, eu tenho medo de cobra. E, de novo, quando eu falei, é um medo descontrolado, é um medo do tipo, cara, eu não consigo, assim, não consigo passar por aquilo de jeito nenhum. Eu tenho uma certeza, ou ele teve algum evento com uma cobra, ou seja, ele passou por alguma coisa na vida com uma cobra que o avançou, ou que picou, ou que se enrolou nele, qualquer coisa assim, no momento em que ele não sabia o que era, e aí de repente veio o conceito, cobra é do mal, sabe? Ou, esse é um motivo. O outro motivo possível é, imagina que ele está brincando, uma criança de 3 ou 4 anos, ela não tem medo de cobra, tá? Aliás, ela não tem medo de nada, porque ela não foi desenvolvido medo nela ainda. Tanto que tem várias reportagens que mostram lá a criança brincando com barata, brincando com bichinho, ela pega a lagartixinha na mão, se deixar ela leva até na boca, porque ela não tem noção ainda, né? Então, aquele medo ainda não foi plantado. Ela está naquele momento, ela vê uma cobra, ela vai toda curiosinha, olha o outro motivo. Ela vai toda curiosa, quando ela está chegando perto da cobra, o pai ou a mãe pega do lado e faz: filho, pelo amor de Deus, sai de perto daí. Dá-lhe um cagaço nessa criança. A criança olha para a mãe, olha para a cobra e fala, cara, eu não sei que bicho é esse aqui, mas para minha mãe tá desse jeito, deve ser o pior bicho do mundo. E ela pega, então, o medo por associação ou por identificação com alguém que ela ama muito. Então, as formas de surgirem medo nesse momento, ou eu passei por essa experiência e aprendi a ter medo, ou eu vi alguém que eu gosto muito passando pela experiência e aprendi pela experiência do outro. E todo mundo tem essa cena, seja para raiva, seja para o medo, para tristeza, para amor ou para alegria. O detalhe é, como é que eu faço para mudar esse comportamento? Tem um detalhe que eu ainda não falei, que é nesse corpo aqui, gente, ó, nesse corpo emocional, esse corpo emocional é onde moram os nossos comportamentos e atitudes. Então, nesse corpo moram as emoções, que é o que nos move, né? E comportamento e atitude é direcionado e guiado por emoções. Por isso, eu já consigo dizer uma outra coisa, que é a pessoa sabe o que fazer. Quem aqui? Claro, Daiane, a crença limitante ela vai um pouco além disso. Mas tu imagina o seguinte, você sabe o que fazer. Tem lá 10 passos para ser bem-sucedido. Cara, você está no primeiro, no segundo, terceiro passo, você já começa a criar uma sabotagem lá, porque talvez o ser bem-sucedido não é exatamente aquilo que você quer. O comportamento e a atitude, para funcionar, ele tem que estar alinhado com o racional e vice-versa. O racional tem que estar alinhado com o emocional. Se não existe alinhamento do que eu gostaria de fazer racionalmente com o que eu gostaria de fazer emocionalmente, em algum momento vai ter sabotagem. Em algum momento eu vou sair da linha. Quantos aqui já passaram por uma autossabotagem sabendo o que fazer? A gente sabe o que fazer, mas não tem o compromisso emocional com aquilo ali, né? Então, isso é bem importante. O que me limita hoje? Que tipo de medos, que comportamentos eu não estou deixando desenvolver por medo, por raiva, por qualquer uma das emoções? Fomos até aqui? Deem um joinha para mim do tipo, estou entendendo. Ok, legal, obrigado. Legal, obrigado. Show. Deixa eu só para ir para o próximo corpo rapidamente, que é esse daqui. Opa, droga, peguei errado. Opa. Então, esse corpo, qual que é o detalhe sobre ele? Ele só aprende com outra emoção. Eu só consigo mudar um comportamento se eu fizer alguma coisa emocional sobre esse comportamento.
Eu posso, Paulo, eu te daria assim, ó, livro, Como Não Ter Medo de Cobras, Como Não Ter Medo de Altura, Como Não Ter Medo de Obra, Como Não Ter Raiva de Elevador Cheio. Eu posso dar o livro para cada um de vocês com todo o passo a passo de como não ter isso. Isso vai estar alimentando que corpo? Racional. E sabe qual que é o detalhe? A gente acaba se alimentando de tanta informação racional que acaba por se sentir incapaz. Porque, pô, já tentei uma vez, já tentei a segunda técnica, já tentei a terceira técnica, já tentei 1000 técnicas diferentes, mas isso não passa. Esse comportamento continua se repetindo. Aí você começa a achar o quê? Que você é uma pessoa incapaz, porque te deram uma série de técnicas para fazer aquilo, porém a técnica não é a chave do teu processo. O que está te limitando é um comportamento, é uma atitude. E isso é um outro corpo. E para isso eu tenho que pegar e trabalhar somente o teu emocional. Deixa eu ver o que está te bloqueando emocionalmente. Até aqui fomos, né? Por último, falando muito rapidamente, que é o corpo espiritual ou energético. Porque a questão aqui não é religião, tem tanta religião no mundo, mas também tem pessoas que acreditam em energia, tem pessoas que não acreditam em corpo espiritual, e está tudo bem. O que é esse corpo especificamente? É aquele que engloba, é como se ele fosse um azeite dos outros corpos. Sabe as pessoas que dizem assim, pô, eu não estou bem emocionalmente, eu estou precisando fazer certas coisas, já me deram um passo a passo, mas eu sei que no final essas coisas vai tudo dar certo. Sabe, ela tem uma fé, ela tem uma crença tal que faz com que os outros corpos se trabalhem mais azeitado, trabalhem com mais tranquilidade. Então esse corpo é onde é quem eu sou, quem eu me aceito ser e a fé que eu tenho sobre tudo, né? Então esse é o corpo espiritual. Só dando uma continuada sobre isso, que aí para a gente fazer mais um pequeno diagnóstico. Escrevam nessa folhinha que vocês têm aí, antes da gente seguir aqui. Opa! E qual o caminho? Obrigado pela pergunta, Morgana. Vamos lá. O caminho, inclusive, para trabalhar corpo emocional, cara, aí assim, ó, vai ter uma série de opções que eu vou te falar. Mas terapia, psicologia, um coach que tenha como é que se diz, uma abordagem mais emocional. Quer ver? Eu gosto de fazer um exemplo, tá, Morgana? Só para responder, que eu acho que isso vai responder a mais pessoas. Imagina que você está fazendo um trabalho técnico com um atleta, 100 metros rasos, sabe? Tipo um Usain Bolt, assim. E esse cara, ele relata para ti o seguinte, é um cara que treina, que vai bem, que está batendo recordes, competidor nível mundial. E ele fala assim, Juliano, tu tá me treinando aqui e tal, pô, eu queria te dizer que quando eu chego perto dos 80 metros, antes de cruzar a linha de chegada lá, começa a me dar uma dorzinha no joelho. O que uma pessoa que é muito focada no racional, na meta, não, vamos lá, tem que dar... Ela vai passar para a pessoa, cara, nessa hora, abstrai, finge que a dor não existe, imagina a linha de chegada e dá o teu melhor, né? Finge que a dor não existe e coisas do tipo. O que vai acontecer com mais 6 meses de treino desse cara? Ele vai aparecer com o joelho estourado e à medida que ele estourou o joelho, ele nunca mais volta a correr. Que é o que acaba nos acontecendo. A gente pega tanta informação sem a preocupação com o que realmente está nos acontecendo, daqui a pouco a gente se ferra na vida, ou se ferra no trabalho, ou se ferra no relacionamento, sendo que já tinha uma pequena dica, uma pequena dorzinha no joelho lá atrás, que não foi observada, porque todo mundo diz, não, nada a ver, isso aí, finge que não existe, finge que é uma bobagem, nada, sabe? E a gente acaba ouvindo dos outros isso. Pô, eu tô sentindo a dor, caramba. Então, nessa hora, é a hora de eu chegar e falar, não, bicho, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no que é esse negócio no teu joelho, antes de você tentar fazer as próximas corridas? Às vezes, assim, ó, na grande maioria dos casos, é uma palmilha, é um detalhezinho, olha só, coloca essa palmilha aqui, o cara, nossa, não sinto mais essa dor. E o cara vai correr pro resto da vida, ele vai fazer o que ele veio para fazer no mundo, mas com pequenos ajustes do que é importante para ele, não do que é importante para as pessoas que estão em volta. Tá todo mundo querendo ver você ganhar, tá todo mundo querendo ver o teu sucesso, mas ninguém está se preocupando especificamente com o que está acontecendo com você, com a tua dorzinha no joelho. E essa importa, ok? Então, quando a gente fala em mexer com o corpo emocional, não é qualquer um que mexe, isso é importante, tem que ter uma vivência, você vai ter que se experienciar em algumas coisas e saiba que
é difícil por um lado, porque ele mexe em questões que doem na gente. Último exemplo para a gente ir para aquela última tela que a gente passou ali. Imagina, para quem tem filhos aqui vai ser fácil de fazer isso, mas imagina uma criança de 6 anos que está com uma dor de barriga, 5 anos, 6 anos. Imagina que ela está com uma dor de barriga daquelas que está incomodando, faz 3 semanas incomodando. A mãe ou o pai, né, mas vamos dizer, a mãe foi num amigo dela, que é médico. O médico falou, não, você está me dando as características dessa dor de barriga, eu sei exatamente o que é. Pode trazer o teu filho aqui, que eu vou dar uma injeçãozinha na barriga e ele nunca mais vai sentir essa dor. Ela vai empolgada para casa, fala, filho, acabei de falar com um médico amigo da mamãe, e ele falou que ele sabe que você tem essa dor de barriga que está te incomodando aí há 3 semanas, ele vai dar uma injeçãozinha na sua barriga e você nunca mais vai sentir essa dor. Vamos lá? É claro que a criança não vai querer ir. Ela vai dizer que já está bem, ela vai dizer que mamãe me dá um copo d'água que já vai passar, qualquer coisa. Por quê? A criança não desenvolveu ainda o lado racional dela. O adulto iria, tirando os adultos que têm medo de agulha, mas o adulto iria, ele fala, cara, bora, se é uma picada para depois eu nunca mais sentir isso, bora. A criança, ela não pensa assim, ela não tem esse raciocínio. Ela fala, cara, se eu for lá é dor maior, é só mais uma dor. Não é que a dor vai curar a dor, não. É que a injeçãozinha cura a dor de barriga. Para ela, o próximo passo está longe. Então, ela não tem a maturidade e o raciocínio para pensar assim. Então, para ela é um medo maior só. E nesse medo maior, eu prefiro não ir. E é o que a gente faz o tempo todo com a gente. Evitar enfrentar certas coisas porque dói, porque é muito difícil. Eu vou falar em público, tem pessoas que para falar em público palpita, sobe o coração, vem na boca, a pessoa sua frio. Ela fala, não, eu vou evitar a qualquer custo falar em público. Eu vou evitar a qualquer custo ambientes onde eu tenho que pegar a sala lotada, sabe? Então, assim, a pessoa passa a ter atitudes na vida com base num comportamento que foi plantado lá atrás no corpo emocional e que nunca foi mudado depois. E aí precisa ser mudado o quê? Com um livro? Com uma palestra? Não, precisa ser mudado no corpo emocional. Preciso fazer uma vivência, preciso pesquisar o que aconteceu para poder mexer na cena. Isso é super Freud, tá? O Freud, para quem gosta do tema, dá uma assistida no seriado que está no Netflix, que é o Freud. Cara, é muito bom. São 8 capítulos, 50 minutos cada um, e alguns deles falam sobre esses movimentos chamados de catarse, né? Movimentos que trabalham extravasamento emocional para movimentos de cura do corpo emocional. É muito legal. Então, para quem estava perguntando sobre isso, segue a dica, tá bom? Passando para o próximo slide, que é esse daqui. Estão todos vendo já? Acredito que sim. Eu peguei, inclusive, no próprio site do Sebrae. Tem alguns cursos, né? Um deles está lá, 9 habilidades dos empreendedores. Deem uma olhada nessas habilidades que apareceram aqui. Iniciativa, eficiência, visão, coragem, capacitação, persistência, planejamento, liderança e autoconfiança. Antes da gente descobrir se a gente é bom nisso ou não, então não se pega nessas palavras ainda, lá na esquerda, aqui, ó, nesse primeiro quadrinho aqui, eu quero que vocês escrevam, nessa folhinha que vocês têm, no que eu sou muito bom. No que eu sou muito bom. Escrevam lá. Pelo menos 3 coisas nas quais vocês dizem, aqui eu sou muito bom. 3 coisas. Escrevam para vocês. O que é normal de aparecer aqui? Ai, mas eu não sei, eu não sou muito bom em nada. Eu sei fazer algumas coisas, mas eu não sou muito bom. Né? Assim, ó, é o momento de se reconhecer nisso. O que é... Assim, ó, acompanhem comigo uma coisa, né? Para a pessoa que tem uma grande facilidade sobre as coisas, ela acha que aquilo para ela é muito fácil. Só que se eu pergunto para outro do lado, ele fala, cara, pô, mas o que tu faz é difícil. Ah, não, nada a ver, é muito fácil. Eu tive uma estagiária uma vez, eu estava dirigindo, ela falou, nossa, Juliano, como você dirige bem? Eu falei, ah, obrigado, mas por que você está falando? Não, porque parece que você tem uma noção do espaço, você consegue fazer as coisas, blá, blá, blá. Deu um elogio lá. Eu falei, ah, legal. Ela falou, ah, eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nada que eu faça bem. Aí eu falei, como assim não tem nada? Claro que tem, o que você faz bem? Ela falou, não tem nada, eu não sei nada que eu faça bem. Aí eu falei assim, tá, o que as pessoas dizem que você faz bem? O que as pessoas dizem? Aí ela falou, sei lá, dizem que eu desenho bem.
Aí eu falei, tá bom, deixa eu dar uma olhada nos teus desenhos. Cara, eu fui ver o caderno de desenho dela, era um absurdo. Sabe aquela coisa... Mas não tem nenhum, tem que informar. Eu achei que eles iam manter quem... Era isso. Ah, o Leandro... Aí. pensei que tava participando aqui. Eu peguei o caderno de desenho dessa guria e falei, gente do céu, desenhos perfeitos, caricaturas perfeitas, traços incríveis, assim. Falei, meu, mas tu desenha muito bem, que animal isso aqui, o teu trabalho. Ah, nada a ver, isso é muito fácil. Aí eu falei, ô, desgraça. Cara, o meu desenho bom pra caramba é um boneco de palito, cabecinha, palitinho, sabe? Eu falei assim, não dá, pô. Então, assim, o talento para muitas pessoas é a coisa mais fácil que ela faz. Por quê? Para ela é muito fácil, para ela é muito natural, é uma habilidade que está nata nela. Mas ela não dá valor, por quê? Porque ela não... Para ela é muito fácil. E tudo que é muito fácil a gente costuma não dar valor. Então, assim, dá uma olhada no que você é bom, naquilo que as pessoas dizem que você é bom. Esse é um ponto. Eu sei que a gente está com um pouquinho de tempo. Paulo, só me confirma, eu posso extrapolar um pouquinho o tempo ou eu tenho que terminar exatamente no tempo? Não, Juliano, podemos passar aí. Ah, obrigado. Vamos Gente, obrigado por estarem continuando aqui na palestra. Tá? Obrigado. Eu vou tomar um pouquinho mais do tempo porque tá legal. Porque eu estou gostando. E porque eu preciso terminar o meu slide. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Aqui, Shift F5. Então vamos lá. Todo mundo já escreveu as 3 coisas nas quais vocês são bons. O que eu gostaria de tirar com essas 3 palavras? Porque muitas vezes, até eu vi que deixa eu pegar só rapidamente aqui, que uma pessoa colocou, por exemplo, vendas, conciliação e relacionamento. O Ademar escreveu isso para mim. Ah, eu sou muito bom em vendas, conciliação e relacionamento. Se eu imaginar, eu vou pegar esse exemplo que vai me ajudar aqui a explicar melhor o meu slide. Se eu pegar esse exemplo, vendas, relacionamento e conciliação, que é esse exemplo, ele é muito bom nisso. Que tipo de conhecimento eu preciso para ser bom em vendas, relacionamento e conciliação? Ah, pô, eu preciso ter uma boa percepção das pessoas, eu preciso ter uma boa comunicação, eu preciso ser um bom... Ou seja, eu tenho que ter algum conhecimento que me leve a ter como resultado ser um bom vendedor, ser uma boa pessoa de relacionamento e ser um bom conciliador. Que habilidades eu tenho que ter? Que atitudes eu tenho que ter? Ah, eu tenho que ter iniciativa. Então, assim, o que eu precisava era que eu desmembrasse, eu preciso quebrar no que eu sou muito bom, todo mundo já escreveu para si. Ah, eu sou muito bom nisso, nisso, nisso. Quebra isso. Que conhecimentos eu tenho para então ser bom nisso? Que habilidades eu tenho para ser bom nisso? Que atitudes eu tenho para que o resultado seja eu ser um bom vendedor, um bom relacionamento e um bom conciliador, um bom relacionador? Está dando para entender o movimento? Então, no que eu sou muito bom, eu vou quebrar isso em algumas habilidades, conhecimentos e atitudes para que eu veja qual é a raiz, qual é a origem dos meus comportamentos que me levam a eu ser bom naquilo ali. Porque vamos pensar o seguinte, o cara que é um bom vendedor, por exemplo, se ele é um bom vendedor, ele certamente tem iniciativa, ele certamente tem uma visão, ele certamente tem coragem, ele certamente tem persistência, ele certamente tem liderança e tem autoconfiança. Cara, eu tenho certeza que essas características estão num bom vendedor. Eu não tenho dúvida disso. Só que essas características, iniciativa, visão, coragem, persistência, liderança, autoconfiança, são características apenas de um bom vendedor? Sim ou não? Claro que não. Eu posso utilizar essas características em qualquer outra coisa. E o ponto é justamente que quando a gente começa a desmembrar no que eu sou bom, deixa eu ver que características eu tenho, mais raiz, mais abaixo, mais na base, que me levam a ser bom no que eu sou bom hoje. Quebro isso. Agora eu vou ver o que o mundo vai precisar. Pô, o mundo vai precisar de um apresentador na televisão sobre produtos de salas, blá, blá, blá. Não é nem vender, ele vai apresentar produtos. Pô, precisa de iniciativa? Vai precisar. Vai precisar de visão? Vai precisar. Vai precisar de coragem? Sim. Vai precisar de planejamento? Sim. Vai precisar de autoconfiança? Sim. Eu posso pegar essas características e habilidades e usar em qualquer coisa que venha pela frente. O cara que sabe sobrevivência,
Ele vai saber sobrevivência tanto no mato, quanto no deserto, quanto no gelo. Ele sabe sobrevivência. Então, para ele, ele tem uma habilidade muito boa de sobrevivência e vai ser para qualquer meio. Eu não sei o que vai vir depois da pandemia. Eu não tenho a menor ideia. Tem um monte de coisa que a gente imagina, porque se todo mundo voltasse hoje, em mais 40 dias estaria todo mundo bem. Não sei o que vai vir. O detalhe vai ter alguma coisa diferente. Eu estou preparado para isso? Eu não sei, a não ser que eu descubra quais são as minhas habilidades, porque tem algumas coisas na qual eu me sinto uma pessoa muito boa hoje, mas que eu não consigo enxergar o futuro dessa coisa boa que eu tenho hoje para a nova realidade. Só que se eu quebrar no que eu sou bom hoje em habilidades distintas, em características minhas separadamente, e eu começar a juntar isso no que vai vir para frente, me apropriar. A primeira coisa é se apropria. Gente, quem não sabe das suas capacidades, quem não tem noção, pergunta em volta. Pelo amor de Deus, vai, olha, no que eu sou bom? Vai no vizinho, vai no amigo, vai na mãe, vai no pai. Mãe, no que eu sou bom? No que você sabe que eu sou um pouco diferente da média? No que você percebe que eu faço um pouco melhor que os outros? Se apropria disso, fala assim, cara, isso é meu, o Juliano sabe mesmo, você no caso, né? Você sabe mesmo isso, você tem uma noção de que é diferente na curva, na média, em relação às outras pessoas. Com essa caixa de ferramenta, com essa propriedade, com essa apropriação dessas características tuas, cara, tu vai para a próxima etapa do tipo, eu não sei o que vai vir, mas independente do que vier, eu vou juntar essas características e vou fazer o meu melhor. Se eu não tenho essa clareza, eu vou começar a me sentir o quê? Incapaz, impotente. Puta, tá vindo um negócio, mas eu não tenho nem ideia de como começar. Eu falei, peraí, eu vou dar um exemplo rápido disso. Uma pessoa que eu estava atendendo, ela falou justamente, pô, eu não tenho habilidade, eu não sinto que eu tenho habilidade nenhuma. E ela começou a me falar, eu falei, tá, mas tu é boa no quê? Ela falou, não tem nada que eu seja boa hoje que preste. Ela falou, não tem nada que eu seja boa hoje que preste, que tenha alguma importância. Eu falei, tá, mas no que tu é boa? Aí ela falou que era muito boa, ela é boa em atirar, ela tem mira, ela sabe fazer essas, como é que diz? Tiro ao alvo, coisas do tipo. Ela também é muito boa ela ganhou o Campeonato Brasileiro, é campeã brasileira, olha o naipe, campeã brasileira eles têm um negócio que soltam uma pessoa, tipo, no meio do mato, e a pessoa com uma bússola e não sei o que, ela tem que sair num certo tempo. Então ela tem que ter uma noção de direção e vamos dizer assim, uma inteligência sinestésica e espacial absurda. Ela tem que saber do físico dela, do espacial dela para poder sair. Ela é campeã brasileira nisso. Eu falei, gente, peraí. Eu entendo que a pessoa que sabe sair do mato, para que serve isso hoje? A não ser para salvar pessoas que estejam no mato. Mas se eu tenho uma habilidade que, por exemplo, é uma visão espacial muito boa, um senso de localização muito bom, um senso de direção excelente, uma firmeza na mão muito boa, isso só serve para sair do mato? Isso só serve para tirar? Espera aí, tem muito mais coisa que dá para fazer com essas habilidades. Então, à medida que eu tenho clareza das habilidades básicas, eu consigo montar qualquer coisa para a próxima etapa, qualquer coisa para o próximo passo. Estão me acompanhando, people? Faz sentido para nós? Deixa eu dar um joinha. Até, inclusive, vou fazer um momento de abertura para perguntas. Eu sei que já passei os 3 minutinhos aqui, mas perguntas. Deixa eu ver o que eu posso ter deixado de dúvidas. Estamos indo para a etapa final aqui da nossa apresentação. Perguntas? Tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês ali, que para mim é muito legal. Muito legal. É um exemplo enorme do que a gente está conversando aqui agora. Queremos uma consulta na faixa. na faixa de R$1.000, assim, na faixa mais ou menos de R$1.000. Legal. Olha, tá aí o cara já entrou em negociação. Eu preciso de um cara de vendas bom que está ali em cima, que vai vir fazer a conciliação disso daqui. Assim, ó, vou dar talvez uma ideia, tá, João? Obrigado pelo teu pedido aqui. Talvez seja uma boa ideia, no momento certo, a gente ter um grupo. Eu não consigo fazer isso naturalmente, como é que eu vou dizer, para 100 pessoas ao mesmo tempo, mas se a gente fizesse um grupo menor, talvez 30, 40, 20, de 20 a 40 pessoas,
para a gente fazer um diagnóstico, talvez no momento que já der, ser presencial lá no Sebrae, por exemplo. Para a gente fazer isso a fundo. E aí eu me disponho a ir lá e fazer uma sessão inteirinha da parte de corpo emocional, da gente ver o que está travando a gente realmente, tá? Então pode dar como ideia e fazer pedidos lá, que eu me disponho aqui a participar, sim, tá? Depilação a laser sem dor não precisa? Ah, se eu preciso? Ah, tá. Olha, se eu começar essa brincadeira, dá uma olhada aqui, ó. Se eu começar essa brincadeira de depilação a laser sem dor, que eu sei que não existe, eu vou morrer, porque eu sou pelos, eu não sou uma pessoa de pele e osso, eu sou uma pessoa de pelos e osso, então não rola. Vamos lá. Só para dar uma... Ah, o Sebrae dela... Ah, que legal, legal. Tá. Fala com a Marina para trabalhar com a gente. Ah, Daiane, obrigado, querida. Obrigado, tá? Fechado. Quando voltarmos às atividades normais, podemos fazer sim aqui, ó. Legal. A Camila já está, inclusive, abrindo as opções. Então, se mantenham em contato aí com o Sebrae, porque no momento em que eles acharem uma boa oportunidade de encaixar isso, a gente faz, tá? Estou bem interessado. Posso ir para o nosso finalzinho aqui? Troco o meu serviço com a minha manicure, tá bom? Vamos para o meu último. Eu só queria mostrar, isso faz um pouco mais, eu acho, de uma semana, eu recebi um WhatsApp de um cliente que eu queria que a gente visse aqui. Não sei se está dando para todo mundo ler, mas eu vou ler rapidamente. Boa tarde, Juliano. Desculpa a demora. Fiquei de te dar um retorno após a nossa conversa e já faz 12 dias. Parece que você tirou um peso com a mão. No mesmo dia, fiquei super bem. Como a capa emocional não estava deixando eu enxergar a situação real. Lembra da história do equilíbrio emocional? Outra energia para produzir. Comecei a agilizar tudo sem parar e assim permaneço. Já estamos com o site na web. Cadastrei nesses 10 dias mais de 100 produtos e já haviam outros cadastrados. Então resolvemos anunciar. Fiz um vídeo no Stories comunicando os clientes e colocamos no ar. Está desde final de semana passada, não fez uma semana ainda, e já tiveram boas vendas. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aquele dia, foi providencial para mim. Gente, não tem nada a ver, assim, eu não estou querendo colocar isso como, nossa, que o Juliano, é que realmente é impressionante como essa pessoa aqui é uma empresária, trabalhando há 8 anos, ela talvez já estava pensando em largar o trabalho, ela estava vendo que não era bem aquilo, e não tinha nada a ver com o trabalho. Era outra área, era outro movimento. E quando se dá clareza a ela de que pô, não é essa área que está ruim, não é o trabalho que eu não gosto, mas a minha visão naquele momento era isso. Era como se eu estivesse enxergando somente aquilo, quando no fundo a gente sabe que não é. Tem mais do que simplesmente ganhar conhecimento e técnica. Eu preciso saber se eu estou liberado do ponto de vista do meu comportamento e da atitude, para que eu vá na direção certa e alinhe o meu corpo emocional com o meu corpo racional, tá? Por último, está aqui só minha página de contatos. Quem quiser fazer contatos comigo, me seguir no Instagram, é juliano.tobias, tem LinkedIn, tem e-mail, juliano@julianotobias.com.br. Está ali o meu WhatsApp também, para quem quiser entrar em contato. E por último aqui, é um super agradecimento, tá ali, a Morgana perguntou qual era o Insta, já coloquei lá, juliano.tobias, tá? Se vocês me permitirem uma última história para a gente fechar. Eu lembro que quando eu estava me formando na faculdade, eu tinha trabalhado na Embraco um período, lá em Joinville, como técnico mecânico. Eu fiz engenharia mecânica e eu queria muito fazer o meu estágio técnico, o meu estágio de engenharia na área de vendas da Embraco, na área de marketing e vendas. E era comum das pessoas irem lá e fazer as empresas irem na Juliano, faculdade. Oi? desculpa te interromper, mas aí como a gente não está vendo a tua apresentação, o pessoal está pedindo o teu contato. Tu puder compartilhar a Então tua eu vou... apresentação com contato ali? Faço, claro. Obrigado, querida. Shift F5, tá aqui. Então, nesse período que eu estava buscando estágio, as empresas costumavam ir na faculdade para fazer palestras sobre as vagas que tinham lá para captar estagiários da engenharia. E foram lá, a Embraco foi fazer a apresentação, tinham 33 vagas na Embraco inteira, nenhuma na área comercial. Eu falei, cara, não é possível que eu estou me formando agora,
eu quero o estágio na Embraco, mais do que assim, pô, eu queria muito o estágio na Embraco, e eu falei assim, não é possível. Eu falei, vou fazer um contato lá dentro. Liguei para a pessoa de recrutamento, ela falou, não tem, Juliano, realmente o que tinha de vaga foi o que a gente apresentou lá. Eu, pô, injuriado com aquilo, falei, não é possível. Deixa eu ligar pro diretor de vendas. E eu com a minha cabeça besta aqui, né? Porque eu falei, cara, você não tem noção do que é falar com um diretor de uma multinacional tão grande. É igual falar com o prefeito. Tenta ligar para o prefeito e falar com ele. Cai na secretária, cai no assessor, cai em todo mundo, menos na pessoa, né? Eu lembro que eu tentei ligar uma vez, liguei duas, liguei três, até uma hora que eu consegui descobrir o nome do diretor. Aí, quando eu descobri o nome, eu tentei chamar pelo nome, né? Aí eu peguei, na quarta ou quinta ligação. Aí eu falei assim, opa, era bom dia, sei lá, bom dia, eu queria falar com o Mike. Aí ele falou, quem é? Aqui é o Juliano, eu sou presidente do Centro Acadêmico da UDESC. Eu falei, cara, eu usei isso porque eu era presidente, mas não tinha nada a ver com o que eu ia falar. Foi só para dar uma importância naquele momento, né? E aí nisso a pessoa, já estou transferindo. Cara, quando chegou, o cara me atendeu. Eu falei, ai, caramba, e agora? Sabe quando você fica até meio assustado? Eu falei, o que eu vou falar agora, né? E ele falou, alô, eu falei, olha, quem está falando aqui é o Juliano e tal. Eu estou me formando agora na engenharia e as pessoas vieram fazer a apresentação de vagas aqui e eu não vi nenhuma vaga na área comercial e eu queria muito fazer o estágio aí com vocês. Não tem nada mesmo? Ele falou, não, tem umas 10 vagas mais ou menos aqui na nossa área. Eu falei, pô, Mike, então me dá uma delas, eu quero realmente fazer, me diz o que eu preciso fazer. Ele pediu para que eu colocasse o currículo lá na portaria. Do currículo, 3 dias depois estava numa entrevista e naturalmente fiquei. Foi a melhor entrevista que eu fiz na vida, de longe. Estou contando essa história para a gente aqui por um grande motivo. Eu percebi naquele movimento, primeiro, foi o motivo número 1 pelo qual eu fui contratado. Não era só o meu currículo, foi a minha atitude frente à adversidade. Não tinha vaga exposta, eu fui atrás daquela vaga. Mas a outra coisa foi eu descobrir que eu gosto de trabalhar no que são os bastidores, no que são as coisas que estão por trás do que aparece. Se eu tivesse satisfeito apenas com aquelas vagas que apareceram, eu não teria entrado numa carreira tão legal quando eu entrei lá dentro, na empresa naquele momento. E foi justamente por eu gostar do que acontece nos bastidores, em conversar com as pessoas, em saber o que está acontecendo por trás do que realmente aparece no palco, que foi o que me deu aquela oportunidade. E essa é uma característica minha, da qual eu valorizo muito hoje, né? A capacidade de fazer as coisas pelos bastidores. Mais uma vez, Paulo e Camila, muito obrigado por vocês terem aberto a oportunidade e terem me ajudado aqui durante a nossa palestra. Obrigado ao Sebrae, mais uma vez, por ter aberto esse espaço e parabenizar mais uma vez pela iniciativa do Sebrae frente ao trabalho de vocês, ao trabalho dos empreendedores aí. Excelente, Juliano. Nós do Sebrae que ficamos extremamente agradecidos pelo teu sim ao nosso convite, né? Foi uma palestra extremamente, como você falou ali no início, muitas pessoas não ficariam motivadas, mas sim reflexivas. Eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu vou bastante reflexivo para o final de semana, acho que as pessoas aqui também. Muito obrigado novamente. Obrigado a todos pela interação no chat aqui. Todos foram muito cordiais, respeitosos e compartilharam muito legal as experiências aqui. Obrigado, desculpa te interromper, Paulo, mas realmente obrigado pelas pessoas que foram compartilhando ao longo da palestra. Para mim isso faz muita diferença porque me ajuda a direcionar a conversa, sabe? O perdão de ter passado um pouco do tempo, mas o direcionamento da conversa tem total relação com quem estava assistindo. Muito, muito obrigado. Quem quiser fazer um favorzinho para mim, do tipo, vai no meu Instagram e me diz o que foi bom, o que você tirou dessa palestra. Juliano, para mim, o que eu saio dessa palestra é com isso. Cara, eu vou ficar bem feliz mesmo. Excelente, Juliano. E nós temos uma notícia para dar para o pessoal aqui que pediu, aqui clamou por uma palestra presencial, né? Assim que a gente retomar essas atividades e encontros presenciais, a gente vai sim fazer esse encontro com todos aqui e vamos encaminhar para o e-mail de todos que estão aqui nessa palestra o convite para esse evento, tá legal? Maravilha. Eu queria dar só mais um recado, Juliano, aqui para quem está presente, que na próxima semana nós não teremos essas palestras online, porque nós temos a Semana da Transformação Digital no Sebrae, tá? Então, é uma semana dedicada ao micro e pequeno empreendedor, com oficinas totalmente online e gratuitas, tá? Com grandes nomes. Eu vou passar aqui no chat o endereço para que todos possam acessar e fazer suas inscrições de forma gratuita, acontecendo na próxima semana, tá? Demais, agradeço novamente a sua palestra aqui, agradeço a todos os participantes
E estamos à disposição também na página do Sebrae, em sebrae.sc/coronavírus, para mais informações para todos que estão aqui. Grande abraço para você, grande abraço para todos. Um bom final de semana. Ó, tamo junto. Tamo junto.